Olá, sejam todos muito bem-vindos ao último episódio do Cenário Diversidade desta temporada. Hoje o nosso tema é sobre psicologia e direitos humanos. E para conversar com a gente, eu convidei a professora doutora Iolete Silva, que é titular do Departamento de Psicologia da UFAM, além de integrar ser relatora nacional de direitos humanos da plataforma DESCA. Professora, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu começo perguntando para a senhora sobre o contexto de nascimento, né, da psicologia como ciência, a psicologia científica, né, que ela vai se dar ali naquele momento das mudanças sociais trazidas pela Revolução Industrial, né, aquela questão do controle de corpos, dessa necessidade, né, de controlar esse indivíduo. Como é que ela evolui até ela chegar nesse olhar voltado aos direitos humanos? Então, o surgimento da psicologia como campo de interesse de estudos, ele é anterior a esse período como uma parte da filosofia, né? Mas como ciência, de fato, só vai surgir quando há uma demanda por uma disciplina que estudasse o indivíduo com a intenção de um controle sobre o consumidor, né? Sobre a pessoa que ia, né, ocupar esse papel de consumidora. Então, a psicologia, ela nasce com essa demanda, né? E por isso, muitas das expectativas que as instituições têm da psicologia, até os dias atuais, né, são essas de que o psicólogo, a psicóloga vai ajudar a controlar as pessoas, a disciplinar, a acalmar, a torná-las mais dóceis, né? E só que a psicologia na atualidade tem uma outra identidade, né? Apesar desse nascimento e dessa demanda, né, ao longo da sua construção como campo de estudo científico e como campo de atuação profissional, foi se construindo uma outra identidade. E no Brasil é uma profissão jovem, né? Da década de 60 do século passado, né? Aquela regulamentada. E que coincide com o período ditatorial, né? Então fica esse ranço também nesse olhar que a população tem voltado à questão da psicologia? As primeiras pessoas que atuavam profissionalmente, utilizando-se da psicologia, elas eram geralmente do campo da medicina ou do campo da educação. Só com a regulamentação aí na década de 60 é que a profissão começa a ter normas próprias, né? E são criados os primeiros cursos de graduação em psicologia, mas o seu nascimento enquanto profissão regulamentada se dá na vigência da ditadura no nosso país, né? E havia aí, né, uma demanda também, né, dessa instituição, da forma como o Estado brasileiro funcionava para essa ciência. Tanto que não só no Brasil, mas também em outros países, no campo do serviço militar que se ganha mais impulso para a sistematização da profissão, com aquela ideia de que a psicologia ajudaria a selecionar as pessoas certas para as funções no serviço militar, né? E aí se espraia muito o investimento no campo da avaliação psicológica, da aplicação dos testes psicológicos, né, como estratégias de seleção das pessoas com as habilidades desejadas, né? Mas isso não ganha força no Brasil, né? Apesar do impulso para o nascimento, né, está associado a esse acontecimento triste da nossa história, né? Isso não ganha força no interior da psicologia, né? E ela nasce muito ligada à educação inicialmente, depois à saúde, né? E aí passa a atuar em diversos campos. A senhora falou essa questão das avaliações, né, para determinar a questão de profissão, e eu estava lembrando que era muito comum, até um certo tempo atrás, na minha época de adolescente, por exemplo, a gente era aplicado nas escolas, né, esses testes, não só de QI, mas também de orientação para a questão do vestibular, vocacional, isso. Isso ainda é muito comum na prática ou também é uma coisa que já foi superada? Porque eu vejo que voltou a ter notoriedade. A gente teve o caso de um garotinho aqui em Manaus, né, que ganhou fama pela questão do seu QI elevado. Como é que está isso?
Então, antigamente se fazia a orientação vocacional, ainda muito guiada pela ideia de que existiam vocações, as pessoas tinham as vocações. Mas hoje não, hoje a gente trabalha com uma orientação profissional, com orientação de carreira, entendendo que a psicologia não vai decretar, né? Você pode exercer tal ou tal profissão, mas vai identificar habilidades, características, vai ajudar a pessoa a construir um projeto de formação, né, que ela vai seguir, mas não como uma camisa de força, como uma coisa que orienta esse processo de organização para o mundo do trabalho, né, ou mesmo para uma formação profissional. Pois é, e quando a gente fala na questão dos direitos humanos, né, voltando para essa temática, o próprio conceito assim, original de direitos humanos tem uma característica muito do sujeito universal, né? E aí, como trabalhar, né, essa nova visão de psicologia com esses sujeitos diferentes, né, que existem na sociedade e que não estão contempladas por essa ideia original, que também já se modificou, né, dos direitos humanos. Então, a psicologia ela esteve historicamente voltada para o indivíduo. Era um interesse em compreender como as pessoas se desenvolvem, como elas mantém uma identidade ao longo do tempo, né? Porque da mesma forma que você continua sendo você não é a mesma coisa hoje do que foi ontem, do que vai ser amanhã. Mas como é que se mantém essa identidade? Então sempre teve muito interesse nesses estudos, né? Do desenvolvimento da personalidade, entender como surgem algumas psicopatologias para algumas pessoas, para outras não. Mas a psicologia ela foi dialogando com outras ciências. Então também foi ampliando o olhar para além do indivíduo, entendendo que esse indivíduo não está isolado no contexto. Ele é um indivíduo que está num contexto histórico, num contexto de tempo, que, né, tem influências, acontecimentos ao seu redor que o influenciam, e aí a gente vai ampliando o diálogo com a antropologia, com a história, com a sociologia, com a ciência política, né, para não ter esse olhar muito biologicista, né, ou muito centrado no indivíduo. E isso vai permitindo a psicologia a construir uma perspectiva de compreensão dos direitos humanos que vai além dessa ideia de um sujeito universal, né? Então, a psicologia reivindica muito essa discussão sobre a singularidade, né? Que cada ser é único e por isso a gente precisa considerar essas questões do contexto sociocultural. Então, quando a gente pensa em direitos humanos, a gente está pensando além desses processos macros, sociais, a gente pensa também no indivíduo, mas entendendo sempre que ele está em um contexto, ele está situado num tempo, num lugar e numa sociedade. E como formar esse profissional, né? A senhora que está na universidade, que vai ter que lidar com esse cenário que ele é diverso, né? Ele é plural, como a senhora está falando, e que aí vai incluir situações como o racismo, né? A violência de gênero, a capacitismo, LGBTfobia, várias estigmatizações, assim, por exemplo, a questão da população carcerária, né? Quando deixa o cárcere, fica com esse estigma. Como lidar com todos esses cenários? Então, quando a psicologia surgiu, ela surgiu com um currículo, né, uma lista de disciplinas que a gente chamava de currículo mínimo, que foi muito influenciada por aquele contexto histórico, né, como você bem lembrou aí do período da ditadura. Então, era um conjunto de disciplinas que não contribuía para formar um profissional que fizesse uma leitura crítica do contexto. E ao longo do tempo, as universidades, os cursos que formavam os profissionais, as profissionais, que majoritariamente são mulheres, né, eles passaram a reivindicar a mudança dessa estrutura curricular, né, para que a gente pudesse primeiro estudar outras disciplinas que ajudassem nessa leitura do contexto, né,
e depois incorporando campos de atuação que os profissionais passaram a ocupar, né? Por exemplo, hoje a gente tem muitas psicólogas que atuam no campo das emergências e desastres, né? Ou que atuam no campo do esporte. Assim, é um conjunto grande de áreas possíveis, né, de atuação das profissionais de psicologia. Então, isso também exigiu uma outra formação. E o campo das políticas públicas hoje ele está presente, ele já ganhou um espaço na formação, porque a gente entende que é muito importante que a psicologia esteja presente nas políticas públicas, né? E também a psicologia social. Hoje é uma área, uma disciplina dentro da psicologia, né, que é muito valorizada, né, e se compreende a sua importância para uma formação crítica, que é para você considerar as diversas populações que existem no nosso país, né, nesse país que é gigante, e o trabalho com comunidade, né, também como um campo de atuação muito importante. Então, hoje a formação contempla todas essas questões, né, porque a gente quer um profissional, uma profissional que consiga fazer essa leitura crítica da realidade, que entenda que a saúde ela é afetada pelas condições de vida, então não é algo que está só na responsabilidade de uma pessoa. Né? Se a gente está diante de uma pessoa com um transtorno de ansiedade, não basta dizer, fique bem, é só com você aí para resolver a situação. Às vezes tem uma situação de desemprego, de instabilidade em relação à moradia, e tudo isso vai afetar a saúde da pessoa. Né? Então, precisa ir ampliar esses olhares. Né? Isso que eu ia perguntar à senhora, porque a gente tem um contexto social no país bem complicado, né? E a gente vê que sempre saem assim, matérias falando sobre a quantidade, por exemplo, de remédios que o brasileiro consome, né, voltados a essa questão da saúde mental. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, né, dessa relação entre as desigualdades existentes, né, no nosso país e como isso afeta, né, o equilíbrio, né, do brasileiro. E acho que o fato mais recente que a gente teve foi a pandemia de Covid, né? Que assim, parece que muitas pessoas passaram a se voltar, né, para essa necessidade de buscar o auxílio de um profissional. Sim. Então, a profissão ela vai se organizando assim com essas diferentes demandas que surgem de grupos sociais diferentes. E aí a discussão passa a ser para considerar a saúde, né, como resultado de um conjunto de indicadores que afetam a vida das pessoas. Se a gente pensa, por exemplo, em saúde mental, a gente pensa que a saúde mental ela é influenciada, ela é constituída a partir das condições de vida. E uma sociedade tremendamente desigual como a brasileira não faz bem à saúde mental, né? A desigualdade não ajuda a produzir saúde. Uma sociedade que é violenta com mulheres, né, com idosos, com as pessoas com deficiência, que é racista, isso não se produz saúde mental dessa forma. Então, esse mês que em muitos lugares, né, se criou as campanhas... Janeiro Branco, né? E aí o janeiro, se fala do Janeiro Branco, que eu acho que é bem complicado esse branco aí no janeiro. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso também. Mas tem, né, toda uma questão que precisa vir à tona, que é como o Estado brasileiro oferece assistência à saúde e à saúde mental para a população. Não adianta só mandar as pessoas fazerem psicoterapia. Elas têm condições de acessar esse serviço? Há profissionais suficientes, né, em quantidade suficiente para ofertar esse atendimento no Sistema Único de Saúde, né? Então, essa é a questão central, não é só de uma decisão do indivíduo, que fala, as pessoas têm resistência em ir para atendimento psicológico. Não é somente isso, tanto que na Universidade Federal do Amazonas, no curso de psicologia, a gente tem uma clínica que faz atendimento com os estagiários, assim como todos os cursos têm. E a procura é muito grande, nós temos uma lista de espera muito grande.
Então, as pessoas procuram, só que elas não têm condição de pagar, né? Né? E o Sistema Único de Saúde deveria oferecer. Então, ao invés da gente só incentivar as pessoas a buscarem atendimento psicológico, a gente precisa cuidar também de como o serviço público oferece essa assistência psicológica. Né? Por isso, as campanhas muito centradas somente nos indivíduos, elas não são suficientes para qualificar o atendimento. Né? E isso vale para todos os meses coloridos. Né? Além de uma questão do janeiro branco, a palavra branco aí eu acho bastante complicada. Sei que nasceu com a ideia de estamos iniciando o ano como se fosse uma página em branco, só que não é isso, né? Porque as pessoas têm uma história e elas vão carregar essa história consigo. Além de todas as discussões em relação ao racismo, que a gente acaba silenciando, e são fatores que produzem sofrimento, que produzem adoecimento, e que não estão na responsabilidade somente de pessoas, né? De coletivos, de instituições, de políticas públicas. Eu vejo muito isso no setembro, né, amarelo, as pessoas questionando que assim, são incentivadas a participar de palestras e tudo mais, muito em empresas ou no serviço público mesmo, mas não tem ali o acesso depois a um profissional, né, que possa dar sequência a esse atendimento. E há já trabalhos mostrando que tem um aumento do suicídio. Falando tanto de suicídio, é um aumento do suicídio. Não é que não se deva falar, mas a gente deve também oferecer assistência. E essa parte ela não tem acontecido. Muitas vezes o próprio Estado ele fica em busca de serviço voluntário. E não se faz política pública sem servidor público. Não se faz política pública sem um diagnóstico que mostre, né, a demanda e a necessidade dos serviços, sem um investimento mesmo na organização dos serviços. Né? É isso, professora. A gente vai fazer uma pequena pausa agora e daqui a pouco a gente retorna com mais Cenário Diversidade. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenário cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenário conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenário está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenário, Agência Cenário Amazônia e TV Cenário Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o Cenário Diversidade de hoje, que trata sobre psicologia e direitos humanos. E quem está aqui com a gente é a professora Iolete Silva. Professora, a gente estava conversando, né, sobre, no bloco passado, sobre a questão do ensino, né, da formação desses novos profissionais. E eu sei que a senhora tem alguns projetos, né? O curso tem alguns projetos na UFAM, como o Enegrecendo UFAM, e outros que estão surgindo também. A senhora falou da clínica, né? Como é que está esse processo hoje?
Então, no curso de psicologia da UFAM, a gente tem vários grupos de pesquisa e laboratórios que realizam esses projetos de pesquisa e de extensão. O grupo que eu coordeno se chama LADU, é Laboratório de Pesquisa em Desenvolvimento Humano e Educação. Nós realizamos o projeto Enegrecendo a UFAM, que é um projeto de uma atividade curricular de extensão, onde nós realizamos oficinas com estudantes do ensino médio, orientando sobre cotas raciais, né, de como eles acessam as cotas, como é o processo de heteroidentificação e fazendo uma formação, né, sobre esses temas que dizem respeito às questões étnico-raciais. Além desse projeto, a gente tem um outro que é voltado para psicólogas e estudantes de psicologia, que se chama Batuque Psi. É um projeto um pouco mais longo que o Enegrecendo, ele dura 1 ano e ele está começando agora esse mês de janeiro. Nesse projeto a gente faz um letramento racial e convida estudantes de psicologia de todos os cursos, não somente da UFAM, mas das instituições privadas também, e profissionais formados, né, para participarem das atividades, e a gente vai estudar os temas relacionados à questão do racismo, do antirracismo e a articulação que isso tem com psicologia. E para o projeto que a senhora estava falando no bloco passado, né, que é o das sessões, como é que as pessoas podem ter acesso? É apenas para alunos ou para a comunidade em geral? O atendimento clínico realizado na clínica da Faculdade de Psicologia da UFAM, que se chama CSPA, é um Centro de Serviços de Psicologia Aplicada, ele é realizado a partir de um cadastro. Então, lá na universidade tem um formulário que a pessoa preenche, ela pode também entrar em contato pelo Instagram da faculdade ou pelo WhatsApp, né, e solicitar uma vaga para esse atendimento. Tem atendimento para criança, tem atendimento para pessoas de todas as idades, atendimento individual e atendimento em grupo. Maravilha. E professora, agora em fevereiro vai ter o primeiro encontro nacional de psicologia, educação e direitos humanos na Amazônia. Queria que a senhora falasse um pouquinho de como vai ser esse evento, que a UFAM é um dos parceiros, não é isso? Isso, nós coordenamos esse evento, que a gente chama de da Amazônia. Ele vai acontecer de 27 a 29 de fevereiro, dentro do campus da UFAM. E a gente tem parceiros que apoiam, que participam. A Universidade Federal de Rondônia, a Universidade Federal do Pará, a Universidade de Brasília, tem pessoas da Unicamp, de várias outras universidades, né, que estarão aqui nessas datas discutindo a Amazônia a partir, né, dos olhares da psicologia, da educação e com essa perspectiva de direitos humanos. É uma discussão bastante rica que trazem temas da região para reflexão, para a gente pensar como promover desenvolvimento humano considerando as singularidades da Amazônia. Já tem algumas mesas definidas ou ainda não? Nós temos mesas que falarão sobre a formação, como formar nessa perspectiva, né, de valorização dos direitos humanos. A nossa discussão sobre direitos humanos, ela está registrada lá desde o nosso código de ética, né, são os princípios fundamentais da profissão, são os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas há já muita reflexão que questiona inclusive o nome, né? A gente sabe que direitos humanos surgiu num contexto de muita contradição, porque eram países que tinham produzido muita violência nas guerras, países que ainda escravizavam, né, comunidades e pessoas de outras regiões, e ao mesmo tempo estavam lá, né, assinando uma declaração de defesa de direitos humanos. E considerando os debates realizados no nosso país, né, na atualidade, a gente questiona inclusive a nomenclatura, porque deveriam ser direitos de todas as formas de vida, porque não é possível a vida humana sem a preservação do planeta. Então essa também é uma discussão que a gente vai fazer no evento, né? Existem algumas pessoas que atuam na área da psicologia ambiental, profissionais do INPA,
da nossa própria universidade, né, que atuam na área da psicologia ambiental, também articulam essa reflexão com os direitos humanos, para a gente pensar, né, sobre esses direitos de todas as formas de vida, para a gente pensar as singularidades, né? Então, alguns grupos de trabalho vão discutir a questão de gênero ou a questão de raça, pensando os diferentes grupos que a gente tem aqui, da população indígena, quilombola, ribeirinhos, né? Então, são 6 grupos temáticos de trabalhos que serão debatidos e também teremos vários minicursos. Um deles vai falar sobre a questão de emergências e desastres na Amazônia, de como a psicologia pode oferecer suporte nessas situações. A gente teve recentemente a seca, sim, tem o problema do escalpelamento, que é bastante recorrente na nossa região, né? Vem uma pessoa do estado do Pará que atua nesse campo, atendendo as mulheres que sofreram escalpelamento, né? E passam aí por um processo que é bastante sério, intenso, sim, né? Porque afeta a identidade das pessoas. Então, assim, tem uma amplitude de temáticas que serão discutidas e as pessoas podem tanto assistir às mesas, participar dos grupos de trabalho ou fazer os minicursos. Uhum. E ainda tem oportunidade para quem quiser apresentar trabalhos? Ainda está aberto ou não? A inscrição para trabalho ainda está aberta, né? Até o dia 22 de janeiro, mas a gente deve prorrogar por mais uma semana. Uhum. As pessoas inscrevem um resumo ampliado, uhum, no site do encontro e podem obter mais informações no nosso Instagram, que é @LaduUFAM, Ladu com H, então LADUDHUUFAM. Então no nosso Instagram tem mais notícias, tem os links para poder acessar o site do evento e fazer a inscrição. Uhum. Professora, e assim, já que a gente falou, né, dessa interação entre psicologia e direitos humanos lá no primeiro bloco, e parte desse também, e aí no encontro tem essa questão da educação, eu queria que a senhora falasse como é que está esse cenário, né? A gente já falou um pouquinho da formação, mas eu não sei se de repente essa educação do congresso, né, desse encontro, é educação voltada mais para a sala de aula, com adolescentes e jovens, como é que é isso? A gente pensa a educação de maneira mais ampla, tanto a política pública de educação, porque a psicologia é uma das ciências que fundamentam a educação e a gente também tem um olhar especial para essa política pública, porque nós entendemos que a educação escolar é um espaço de desenvolvimento e a instituição escolar é um lugar onde crianças, adolescentes, jovens passam boa parte da sua vida, né, e dessas épocas da sua vida dentro dessa instituição. Então, a forma como a educação opera, funciona, acaba tendo muita influência sobre a forma como a sociedade se organiza, né, e sobre as possibilidades de vida dessas pessoas. Então, a gente tem um olhar especial, uma discussão especial pensando a educação dentro desse contexto, né? E aí trazendo para esse campo discussões que nós consideramos fundamentais, né, sobre a equidade de gênero, porque desde a educação infantil até o ensino superior, nós podemos trabalhar esse tema dentro da escola, né, para que a gente possa ter no futuro uma sociedade com mais equidade de gênero. Não que a gente ache que a escola ou a educação escolar seja redentora da sociedade. Não é a escola que resolve tudo, mas é um ambiente muito importante, né? A questão racial também, né? A gente coloca essa discussão, né, sobre equidade racial também no contexto da educação, entendendo que a educação ela acaba reproduzindo muitos processos que estão na sociedade, mas a gente não pode deixar passar de maneira crítica esses acontecimentos que ocorrem na escola, as violências que ocorrem na escola. Então, você formar profissionais de educação que façam também essa leitura crítica e pensem em outras estratégias pedagógicas, né, é importante para contribuir para a construção de uma sociedade mais democrática, onde haja mais respeito às pessoas, né? A senhora tocou nessa questão na questão racial, e tem pesquisas, né, que demonstram como
é um ambiente tóxico, né, para crianças negras, desde a primeira infância, né, do próprio convívio, com a forma como os profissionais de educação muitas vezes ali tratam essa criança, né, e isso com o passar dos anos até as fazem desistir, né, dessa escola. E eu vejo que isso acontece muito também na questão das crianças LGBTs também, né? Sim. A escola é um ambiente bastante diverso, mas muitas vezes os profissionais de educação não estudaram, não foram preparados para lidar com essa diversidade. E aí atuam com a expectativa de que a gente esteja diante de sujeitos homogêneos, de pessoas que têm as mesmas habilidades, os mesmos interesses, os mesmos potenciais, né? E não é assim que funciona. Então, a escola precisa tomar conhecimento dessa diferença e reconhecer a diferença, mas não considerar a diferença como um elemento que deve gerar tratamentos desiguais em termos de respeito, de direito das pessoas, né? Porque a gente observa desde lá da educação infantil essa expressão de racismo, as violências de gênero, né, no ambiente da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, e muitas vezes os profissionais que estão na escola, eles fazem de conta que não foi nada, que não aconteceu nada, e assim eles vão permitindo que aquela violência se perpetue, né? E são vivências que marcam a vida das pessoas. Por isso é importante uma atuação intencional, né, focada aí na intenção de promover discussões e leituras críticas da realidade. E nessa questão da educação, lá no primeiro bloco, eu falei dessa questão dos testes de QI, né, que eu andei lendo algumas coisas e fala que também é um teste que é muito baseado ali numa visão eurocêntrica, né, de um sujeito também que seria um sujeito universal, que acaba, na verdade, não contemplando pessoas com experiências, né, com realidades socioeconômicas diversas. A avaliação da inteligência, ela foi se modificando ao longo do tempo, né? Hoje a gente não trabalha mais com a ideia de uma inteligência geral, né, que era fundamentada a partir do uso desse conceito de quociente de inteligência, quociente intelectual, que era o QI. Hoje a gente trabalha com a ideia de inteligências múltiplas. Então, são múltiplas habilidades. E a pessoa pode ter uma habilidade mais desenvolvida do que outra, podem ter várias habilidades que têm um desenvolvimento acima da média. Mas, assim, o que é mais importante é você construir oportunidade das pessoas descobrirem quais são as suas habilidades, o que ela gosta de fazer, onde que ela tem mais facilidade e se destaca. E além disso, né, também oferecer oportunidade delas se desenvolverem. Nós temos no nosso estado muitas crianças que têm altas habilidades, que antigamente a gente chamava de superdotada, né? Mas que tem altas habilidades. Quando a gente identifica uma criança assim, é importante que a família tenha um apoio, um suporte para saber como lidar com essa criança, né? Porque ela precisa continuar tendo a oportunidade de se desenvolver como criança, mas também ter acesso a recursos para desenvolver aquela habilidade que ela tem ali, um desenvolvimento acima da média, né? De uma forma diferenciada da maioria das outras pessoas, né? Porque se o Estado não oferece isso, essa criança pode ter problema, né? Isso pode trazer consequências negativas no seu desenvolvimento. E aquela habilidade, né, ela se cristaliza ali e não vai continuar se desenvolvendo se não houver um trabalho direcionado para isso, né? Tudo bem, professora, a gente vai fazer novamente um intervalo e a gente já retorna com mais cenário de diversidade.
Estamos de volta com o último bloco do Cenário Diversidade de hoje e eu aproveito para te convidar para acessar as redes sociais da revista Cenário. Lá você vai encontrar todos os episódios desta temporada e também o material jornalístico que é produzido pela nossa equipe. Professora Iolete, eu queria que a gente começasse esse bloco conversando sobre as especificidades dos direitos humanos aqui na Amazônia. Né? A senhora faz parte aí de uma rede, de uma plataforma voltada, né, a essa questão. Como está a situação, né, dos direitos humanos na Amazônia? Então, a plataforma DESCA, que é a plataforma onde eu atuo como relatora de direitos humanos, ela discute os vários direitos, né, econômicos, sociais, ambientais, né, entendendo que eles não se dissociam, né, quando a gente pensa na promoção e na garantia de uma vida digna para as pessoas. E pensando a Amazônia, a gente precisa considerar a história de ocupação e de colonização dessa região, que foi muito sangrenta, né, e até hoje, né, ainda temos aí reverberações dessa violência, né, e de violências que foram destinadas, né, à dizimação dos povos indígenas. Muitas etnias, né, desapareceram e outras sobreviveram em função de muita resistência e de muita luta. Então, pensar os direitos humanos na Amazônia é pensar toda essa história, né, e o quanto que ela interfere hoje na garantia dos direitos dos diferentes grupos que moram nessa região. A gente pensar que o investimento em pesquisa, por exemplo, precisa priorizar as pessoas, porque a gente tem muitos investimentos, né? Nunca suficientes, mas muito mais investimentos de pesquisas com as plantas, com os animais, com os recursos minerais, mas no campo das ciências humanas há um investimento muito pequeno. E, por outro lado, a gente vive tomando conhecimento de violações que afetam a vida das pessoas, como os garimpos, afetando a vida de várias comunidades indígenas, né, e de comunidades urbanas, porque muito do peixe que a gente consome já está contaminado pelo mercúrio, né? Então, o olhar para a Amazônia precisa dar maior prioridade para as pessoas, mas entender que essas pessoas têm uma vida articulada ao lugar onde elas vivem. Então, defender a Amazônia, defender o meio ambiente, defender as pessoas, mas primordialmente defender o direito à participação política dessas pessoas. A gente, quando fala dos povos indígenas, né, fala sempre de um direito que já é reconhecido internacionalmente da autodeterminação, mas que é muito pouco respeitado, né? E essa autodeterminação também deve ser um direito de outros grupos de povos e comunidades tradicionais que vivem na região. Nós precisamos garantir acesso à educação, à saúde, assistência à saúde, né? O ensino universitário, quando a gente se desloca pelo interior, né? Em alguns municípios existe já o EA, existem cursos da UFAM, mas ainda assim é muito pequena a oferta. Se a gente compara o estado do Amazonas com o estado do Pará, o estado do Pará tem 5 universidades federais, né? Nós só temos uma. E a gente não consegue atender todo o estado, né? Precisa de mais universidades federais no Amazonas. Então, assim, tem a necessidade de um reconhecimento das demandas da população amazônica, porque isso ainda é uma incógnita em relação a muitos temas, porque falta pesquisa, falta diagnóstico, falta avaliação de políticas públicas e falta um investimento que seja contínuo. Então, pensar os direitos humanos na Amazônia é considerar todas essas questões, né, de várias dimensões aí, desde do ambiente, né, natural, mas também pensando a história, as formas de organização política e a necessidade de construir esses espaços, né, esses espaços de escuta dessa população. E continua sendo também um espaço de violência, né? Um espaço perigoso. Há lideranças, né, comunitárias, há pessoas que defendem essas temáticas.
No levantamento sobre violências contra povos indígenas realizado pela CIMI, no ano passado, o Amazonas foi o estado onde houve mais assassinatos de lideranças indígenas. E isso aparece pouco na mídia, né? A gente ouve muito mais relatos sobre as situações de violência no Mato Grosso do Sul do que no Amazonas. Também a gente tem notícias de assassinatos de lideranças de outros tipos de movimento, de luta por moradia, assassinatos de jovens, as violências que tivemos, né, muito recentemente no sistema carcerário, e nada disso é investigado de maneira mais assim, que penalize, que responsabilize o Estado. Você acaba, né, construindo ali um relatório, um dossiê, mas depois, quando a gente vai monitorar, nada foi efetivado, né, de mudança, de compromissos que aquela secretaria ou aquela instância de governo assumiram naquele momento, e depois isso, né, não tem uma... Então, a violência contra ativistas na Amazônia continua sendo uma questão gravíssima, que tem ceifado muitas vidas e que tem sido, assim, que não resulta numa responsabilização, né? E precisa resultar para poder mudar essa realidade, né? Isso tem sido bastante recorrente, né? Os casos que acontecem acabam não tendo essa punição, né? Muitas vezes nem a investigação nem prossegue, e acaba que se tem que se recorrer ao sistema interamericano, né? A cortes internacionais para ter algum tipo de reparação. Por falta de resposta do Estado, das instâncias que deveriam controlar o Estado, né? Uhum. E a gente observa isso até do lugar que a gente atua na pesquisa científica, porque há uma lei que fala da transparência, né, que os diversos órgãos públicos precisam publicar as informações nos sites, precisam dar as informações sobre os serviços que são realizados, e a gente tem muita dificuldade de fazer pesquisa aqui, porque esses dados não são públicos. Você não tem ali um portal da transparência que seja alimentado, né, que esteja atualizado, que você possa acessar informações que deveriam ser disponibilizadas para qualquer cidadã. Então, isso se refere também a essa dificuldade da consolidação de direitos, né, que o Estado ainda não assume como deveria. Né? Professora, a gente está, né, chegando ao fim do programa, e eu queria que a senhora fizesse novamente, né, um convite, né, para o evento de fevereiro, e fizesse também suas considerações finais, né, sobre esse tema, que eu acho que a saúde mental, como a senhora falou, é algo, né, que o Brasil ainda precisa investir bastante, né? As pessoas, elas precisam ter acesso a isso como um direito fundamental. Isso. Que né? Direito à saúde. Exato. A nossa Constituição define assim, né? E é importante a gente pensar sobre o que é saúde mental. Saúde mental envolve a oportunidade de escolhas de caminhos de vida. Então, a gente precisa pensar assim, enquanto sociedade, nós estamos oportunizando as crianças, aos adolescentes, aos adultos, a mulheres, a indígenas, a pessoas com deficiência, essa possibilidade de escolhas de caminhos de vida, de desenvolvimento da sua autonomia. Então, pensar a saúde mental é pensar todas essas questões. E pensar a saúde nessa perspectiva de direitos humanos é pensar em como a gente se corresponsabiliza por essa promoção, mas também como o Estado se responsabiliza por essa promoção de direitos, né? Então, no evento que estaremos realizando agora em fevereiro, a partir do dia 27, é o primeiro Encontro Nacional de Psicologia, Educação e Direitos Humanos, discutiremos todos esses temas. Nós vamos refletir como, enquanto ciência da educação, enquanto psicologia, enquanto profissionais dessas áreas, nós podemos contribuir para promover os direitos humanos
na região amazônica, considerando as demandas urgentes, né, da população amazônica. É isso, muito obrigada por ter participado aqui com a gente. E eu agradeço também a você que nos acompanhou ao longo dessa terceira temporada, que termina agora, mas espero, né, que você possa nos acompanhar já na próxima, que começará muito em breve. Até lá!